da empresa Recicla Educação Ambiental, que é uma empresa focada na educação ambiental. E quero convidar você hoje para uma conversa. E meu objetivo aqui é inspirar você a olhar para os resíduos com um novo olhar. Não só para nos enxergar como parte da solução da questão dos resíduos. Os resíduos são hoje um dos maiores problemas da sociedade atual, não só por conta da poluição dos oceanos, né, da emissão de gases do efeito estufa, da própria contaminação, né, de animais e seres humanos com resíduos plásticos, por exemplo, mas também porque se nós formos pensar que as empresas existem para resolver problemas da sociedade, problemas e necessidades da sociedade, nós podemos encarar a questão dos resíduos como uma oportunidade. Empresas que trabalham com a questão dos resíduos, que resolvem esses problemas, são empresas que podem inovar e ajudar a sociedade a resolver esses problemas. Então, eu convido você a um novo olhar. Nós vamos falar sobre os 4 R's, começando pelo repensar, que é onde tudo começa, o reduzir, o reutilizar e o reciclar. Então, vamos juntos, hoje nessa conversa, para tentar inspirar e mudar um pouco o nosso olhar a respeito dos resíduos e como nós podemos participar da solução desses problemas. Mas antes eu quero falar um pouco sobre a Recicla. O que nós fazemos, para você conhecer um pouquinho da nossa inspiração, do nosso trabalho. Nós somos o primeiro sistema de ensino focado na conscientização ambiental e na formação de educadores. Como nós fazemos isso? Nós temos um material didático de educação ambiental, trabalhamos com consultorias e palestras, como eu estou fazendo com você aqui agora. Nós também capacitamos gestores, colaboradores de escolas, municípios, empresas, né, para atuarem, terem uma atuação em prol do meio ambiente. E também trabalhamos com vivências imersivas em educação ambiental, então nós criamos espaços conceito para dar aos alunos e aos colaboradores uma experiência prática em educação ambiental. O nosso material didático é composto de 5 volumes e ele é alinhado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU e também à Base Nacional Comum Curricular, conhecida como BNCC, que são habilidades e competências que devem ser trabalhadas ao longo da educação básica. Então, nós alinhamos esse conteúdo ambiental a esses 2 grandes pilares, né, da educação e do meio ambiente, que são os ODS e a BNCC. Então, no primeiro volume, nós falamos exatamente dos 4 R's, que hoje eu vou fazer um resumo aqui para vocês. Nós, então, vamos para o volume 2 com economia circular e logística reversa. No volume 3, falamos de florestas. Volume 4, de energia, então geração responsável de energia, consumo responsável de energia, inovação também na área de energia. E, por fim, no nosso volume 5, nós falamos das mudanças climáticas, que acaba congregando, né, que acaba unindo todas essas questões em torno desse problema atual, que são as mudanças climáticas, o aquecimento global. Nós trabalhamos com atividades de leitura, escrita, como eu disse, integrados à BNCC, jogos também, não só jogos de computador, como também jogos de tabuleiro, jogos de ficha que estão dentro do material. Temos também um portal, né, de formação dos educadores, que está atrelado, né, ao material didático, e lá nós colocamos sugestões de plano de aula, sugestões de avaliação, né, um conteúdo que inspira o educador a trabalhar, engajando os alunos, trabalhando também a questão socioemocional, porque esse conteúdo ambiental ele se presta muito, tem muita questão relacionada a hábitos, né? Então a gente está tudo explicado em vídeos, né? Então tem também para os futuros educadores perguntas reflexivas, leituras, né? Para ajudar o educador a trabalhar a consciência ambiental em seus alunos. Então, resumindo, é o nosso trabalho. Então, hoje a gente resumindo aqui, que a gente vai falar sobre lixo, né? Mas eu não vou falar a palavra lixo. Por que não vou falar? Porque o lixo, na verdade, quando você fala essa palavra, né, lixo, ela dá uma ideia de alguma coisa que não serve mais para nada, né? Quando você fala, alguma coisa é um lixo, é uma coisa que não serve mais para nada. Então, a partir desse momento, eu vou chamar o lixo de resíduo. Não vou falar mais lixo e vou falar resíduo. Por que resíduo? Porque o resíduo ele já traz uma ideia de que aquele material ele pode ainda ter uma função, né? Ele pode ser vendido, ele pode ser reutilizado, né? Pode ser utilizado de uma outra forma
pode ser transformado em algum outro produto, né? Como é o caso da reciclagem. Então, a gente vai, para ajudar a gente a ter esse novo olhar para a questão, né, ambiental que o resíduo acaba gerando hoje em dia, a gente precisa primeiro ter esse olhar de que os resíduos, né, o lixo que a gente joga fora, muitos deles, um grande percentual desse lixo que a gente joga fora, que agora a gente vai chamar de resíduo, ele ainda poderia ter serventia. E muitas vezes ele acaba indo parar num aterro sanitário, quando não no lixão, né, que não deveria, porque os lixões já estão proibidos no Brasil, mas acabam indo para um aterro sanitário e acabam sendo aterrados, ou seja, enterrados, sem serem reaproveitados, né? E acabam também gerando um problema ambiental, porque os aterros também geram gases de efeito estufa, né? Você tem emissão de gases poluentes, né? Muitas vezes são captados para gerar energia, mas é toda uma questão, né, que envolve você aterrar um material que poderia ser aproveitado de alguma forma. É um desperdício, né? Então, para a gente ter essa nova visão, né, esse novo olhar, vamos passar a tratar o nosso lixo como resíduo. E aí eu também trouxe aqui uma reflexão importante, né, que faz parte desse novo olhar que eu estou pedindo para vocês terem com relação aos resíduos, né? Quando você visita a casa de uma pessoa, pode ser um vizinho, pode ser um parente, um amigo, você visita a casa dessa pessoa e quando você chega lá, a casa está toda suja, né? Com resíduos espalhados no chão, mau cheiro, né? Uma aparência muito, muito ruim. Qual é o que você pensa, né, a respeito dessa pessoa? Você pensa que ela é uma pessoa limpa, né, organizada? Não, geralmente o que a gente pensa quando a gente entra na casa de uma pessoa assim, é que aquela pessoa é uma pessoa desleixada, não é verdade? Que a pessoa não cuida das próprias coisas, né? Não se importa, não cuida, é uma pessoa desleixada. Agora, vamos pensar. Se a gente aplicar esse mesmo raciocínio para a nossa comunidade, para o lugar onde a gente vive, onde a gente mora, né? Uma pessoa de fora chega naquele lugar, né? Na nossa comunidade, no nosso bairro, na nossa cidade, e enxerga, encontra uma cidade suja, cheia de lixo espalhado, né? O que será que essas pessoas pensam do nosso bairro, da nossa cidade? Será que eles estão pensando que nós somos desleixados, que nós não nos importamos? Provavelmente sim. Então, esse é um outro olhar importante que nós precisamos ter, a questão da responsabilidade. Todos nós temos responsabilidade pela nossa casa. Nós temos responsabilidade pelo lugar onde nós vivemos. Precisamos cuidar desse lugar que vivemos. E não somente esperar que ele seja cuidado por outras pessoas. Sim, existe uma responsabilidade compartilhada. A responsabilidade é de todos, mas todos inclui nós mesmos. Nós também temos essa responsabilidade e hoje eu vou ensinar vocês a como ser parte dessa solução. E ainda, como eu disse, ter a possibilidade de gerar negócios com essas soluções que nós vamos apresentar aqui para vocês hoje. Como eu disse, a responsabilidade pelos resíduos ela é compartilhada. Ela não é só da prefeitura, ela não é só das indústrias, ela não é só do comércio e nem só nossa, que somos os consumidores. Ela é de todos. Todos temos essa responsabilidade. As indústrias têm responsabilidade por produzir materiais mais sustentáveis ou embalagens que possam ser recicladas, por exemplo, né? Os comércios têm a responsabilidade também de separar os seus resíduos, de vender, de estimular o artesanato local, de estimular a venda de produtos sustentáveis, por exemplo, também. As prefeituras também têm responsabilidade, como, por exemplo, a própria educação é uma responsabilidade das prefeituras, a educação, a educação infantil, a educação fundamental, a responsabilidade das prefeituras. As prefeituras também têm responsabilidade pela coleta de resíduos. A coleta de resíduos ela é uma responsabilidade da prefeitura. Então, nós, como consumidores, também temos a responsabilidade de cobrar da prefeitura pela coleta, não só falando, né, mas também no voto, né? Quando nós votamos, nós estamos expressando o nosso contentamento, o nosso descontentamento. É o momento em que nós temos para dizer, né, para informar para os dirigentes, né, públicos, a nossa satisfação e a nossa insatisfação. É um momento em que nós temos, como consumidores, voz. Então, nós temos que pensar nisso também quando formos eleger os nossos representantes. E, como consumidores, nós também temos a possibilidade
de pressionar as indústrias e os comércios a apresentarem soluções mais sustentáveis, porque o consumo ele é um ato de escolha. Quando nós consumimos, nós estamos dizendo ali, né, com aquele ato, aonde que nós estamos investindo o nosso dinheiro, o que nós queremos incentivar. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Coloquei aqui alguns exemplos de como nós, consumidores, podemos incentivar as indústrias e os comércios a apresentarem para a sociedade soluções mais sustentáveis. Então, por exemplo, eu coloquei aqui essa imagem, uma figura de uma uva embalada num isopor e num papel filme plástico, né? Eu, particularmente, já vi em supermercados essa solução apresentada, muitas vezes banana, uva, produtos que não têm nenhuma necessidade de estarem embalados, porque eles já foram embalados pela mãe natureza de uma forma tão perfeita, como é a casca da banana, da mexerica, da melancia, mas muitas vezes eles vêm, os comércios, eles embalam por uma questão de conveniência, eles embalam dessa forma como está colocada aí na imagem. Ocorre que se nós, como consumidores, não comprarmos esse tipo de produto, o que é que o comerciante vai fazer? Ele vai deixar de oferecer, né? Então, você não comprar produtos que não fazem o menor sentido em termos ambientais, isso acaba pressionando, não é? Os comércios e as indústrias a mudarem a sua forma de oferecer os produtos. Uma outra situação que eu coloquei aqui foi a possibilidade de nós, como consumidores, escolhermos as embalagens que nós vamos comprar. Quando pudermos fazer essa escolha, escolhemos produtos que nós sabemos que estão embalados em embalagens que nós sabemos que vão ser recicladas, como é o caso da latinha de alumínio. A latinha de alumínio no Brasil, ela é praticamente 100%, de 99% a 100% reciclada. Então, nós sabemos que ela vai ser reciclada. Já a garrafa plástica, muitas vezes, vai parar nos oceanos, nos rios, nos oceanos, as tampinhas das garrafas plásticas. Quantas vezes, eu mesmo já tive a oportunidade, provavelmente você também, de ir a uma praia, de ir a uma beira-rio e ver muito lixo plástico, muitas tampinhas, muitos desses anéis, né, que lacram a garrafa nos corpos d'água, ao passo que as latinhas de alumínio a gente não vê, porque elas vão ser recicladas. Então, quando você tiver a oportunidade de escolher entre uma latinha de alumínio, uma garrafa plástica, escolha a latinha de alumínio. É uma escolha que você está fazendo muito mais sustentável e também acaba pressionando as indústrias a embalarem cada vez mais em embalagens que garantidamente serão recicladas. Porque as indústrias também, como eu disse, têm responsabilidade. Então, agora nós vamos passar a falar sobre os 4 R's. O primeiro R é o repensar. O repensar é onde tudo começa. Quando nós precisamos mudar um hábito, nós queremos mudar um hábito, e nesse caso precisamos, né? Porque a gente precisa pensar os resíduos de uma outra forma. Nós precisamos ter esse novo olhar, tratar os resíduos e o consumo de uma forma diferente. Porque a gente não vai conseguir mudar a realidade fazendo as coisas do mesmo jeito que a gente sempre fez. Então, é preciso mudar. E para mudar, é preciso um repensar. A gente precisa analisar os nossos hábitos, entender por que nós fazemos o que fazemos e da forma como fazemos, para então podermos mudar. Então, esse R é um R muito importante, como todos os outros, mas ele é o começo de tudo. Então, eu mais uma vez trouxe essa análise aqui, né, e o repensar, ele traz esse olhar de como nós nos relacionamos com o consumo. Então, eu peço que vocês, da próxima vez que forem ao mercado, que forem às compras, né, forem comprar um presente ou forem fazer compras mesmo de mercado, tenham esse olhar. O olhar para como os produtos estão embalados, né? Se existe um selo de reciclagem, se o material de que o produto foi feito, ele está lá marcado, né? Porque isso ajuda nós vamos falar sobre isso um pouco mais para frente, mas isso ajuda na questão da reciclagem, né? Mas tenham esse olhar, o olhar do descarte. Tudo que nós consumimos um dia vai ser descartado. Tudo que nós consumimos um dia vai ser lixo, vai ser resíduo. Então, nós precisamos ter esse olhar para o descarte desde o momento da compra. Então, eu peço que vocês, como coloquei mais uma vez esses exemplos aqui, a gente coloca uma banana que está aí dentro de uma embalagem plástica, completamente desnecessário.
e uma uva que está colocada já dentro de uma embalagem de papel, que é uma embalagem que pode ser reciclada, né? Provavelmente será reciclada. Para ser reciclada, obviamente, precisa ser separada, também vamos falar sobre isso mais para frente. Mas o repensar, ele faz parte do nosso dia a dia, das nossas atitudes diárias, decisões diárias que nós tomamos a respeito dos resíduos, que fazem com que a nossa relação com o resíduo ele mude, né? Esse olhar do que nós, por exemplo, fazer você pegar a banana e, em vez de você jogar a casca fora, você fazer um bolo de banana com a casca, de você fazer um doce de banana, de você fazer uma carne de casca de banana. Existem inúmeras receitas que permitem, né, que receitas testadas e aprovadas. Nós sabemos que a casca dos alimentos elas têm grande valor nutritivo. Então, quando você joga fora a casca de um alimento que poderia ser usada para cozimento, não só a casca, como as folhas, as sementes, né? Você está jogando fora também um alimento que poderia ser utilizado num país como o Brasil, que tem uma grande parcela da população passando por situação de insegurança alimentar, né? O que é a insegurança alimentar? É quando você não se alimenta adequadamente em termos nutritivos. Você até se alimenta, mas você não faz as 3 refeições diárias, e nessas refeições a pessoa acaba não tendo a quantidade de nutrientes necessárias para ter uma vida saudável. Se você for pensar, por exemplo, em crianças, elas acabam não se desenvolvendo adequadamente, e isso acaba também fazendo com que o potencial do país, o potencial intelectual do país, diminua, né? Porque nós não estamos oferecendo nutrientes necessários para as nossas crianças, né? E estamos jogando fora, muitas vezes, esses nutrientes que estão colocados aí nas cascas, nas sementes, nas folhas, né? Se você for pensar na folha do brócolis, na folha da couve-flor, né? Que podem ser utilizadas em caldos, em tantas outras receitas, e em omeletes, né? E que acabam muitas vezes indo realmente para o lixo, né? Acabam sendo descartadas. Então, vamos pensar diferentemente, né? Não só no consumo, no momento do consumo, em como as coisas estão embaladas, né? Em como nós estamos aproveitando os materiais, mas também repensar no descarte, né? O descarte é uma parte importante do repensar, né? É importantíssimo que nós possamos, para fazer com que seja possível a reciclagem, que nós separemos, façamos a separação dos resíduos. Aí você pode pensar, mas na minha comunidade não tem coleta seletiva de resíduos. Não tem problema. Eu vou falar para vocês de formas que você pode fazer, como você pode fazer na sua vida, para, mesmo não tendo na sua comunidade uma coleta seletiva de resíduos, você fazer sim a separação e enviar os materiais para reciclagem. A gente vai falar sobre isso. Mas para isso você precisa repensar. Você precisa ter a disponibilidade, se organizar para separar os resíduos e não jogar fora os resíduos todos misturados, e separar os resíduos para serem reutilizados e reciclados. Combinado? Daqui para diante, vamos repensar o nosso consumo, repensar o nosso descarte. Vamos ser consumidores conscientes na hora lá da compra e na hora de jogar os resíduos fora. Passemos então, vamos passar aqui para o reduzir, né? O que é o reduzir? Reduzir é você evitar a geração de resíduos. Quando você reduz, né? Quando você tem essa consciência, essa mentalidade, né? Você repensou a sua forma de consumo, você evita a geração de uma série de resíduos. E eu vou falar para vocês aqui alguns exemplos e vocês vão ver como muitas vezes a gente tem hábitos que fazem com que a gente gere resíduos completamente desnecessários, né? E essa mudança, ela evita muitos problemas, porque a cadeia de resíduos, né, até mesmo quando você consegue fazer com que o resíduo chegue para ser reciclado, ela é uma cadeia longa, né, porque ela tem que passar pela coleta, pela separação, né, e depois pela reciclagem. E nem todos os resíduos são recicláveis. E nem todos, muitas vezes eles são recicláveis, mas acabam não sendo recicláveis por uma questão financeira, acabam não sendo reciclados, né, por uma questão financeira. Então, evitar a geração de resíduos é um passo importantíssimo para diminuição, para a gente conseguir diminuir o problema que nós temos com os resíduos hoje nas comunidades, nas cidades, no mundo todo. Não é um problema só do Brasil, é um problema mundial.
Principalmente quando a gente for pensar na questão da redução dos resíduos, eu vou pedir para que vocês tenham um olhar especial para os plásticos de uso único, para as roupas, e a gente vai analisar um por um, né? Já já, para os eletrodomésticos e eletroeletrônicos. Por quê? Porque são resíduos que cada vez aumentam mais, porque a gente cada vez mais troca mais rápido os equipamentos eletrônicos, né? Se for pensar em celular, tem gente que troca de celular todo ano, sem necessidade, o celular ainda tá bom, você vai lá e troca, né? Então, quer dizer, a geração, e a gente usa cada vez mais computadores, né? Outros equipamentos elétricos e eletrônicos, então é um tipo de resíduo que está aumentando cada vez mais, né? Também embalagens, né? Tudo vem embalado, né? Tudo que a gente compra vem embalado. Então, pensar nessas embalagens, como a gente embala os produtos, né? Também eu peço que vocês tenham um olhar especial quando a gente for pensar na redução nesses 4 itens que estão aqui. Falando dos plásticos, existem estudos, né, e projeções que indicam que até 2050, não está nem tão longe assim, né? Está bem perto, a quantidade de plástico nos oceanos pode superar a quantidade de peixes. Isso se a gente continuar consumindo e descartando da forma como nós continuamos fazendo hoje. Então, como eu disse antes, é preciso mudar. É preciso mudar. Necessitamos de mudança. E cada um de nós é responsável por essa mudança. O que são os plásticos de uso único? Eu coloquei aqui alguns exemplos, mas são aqueles plásticos que você usa uma vezinha só, por muitas vezes, alguns segundos, como é o caso do canudo ou do copo descartável, não são nem minutos, às vezes são segundos, e você descarta, nunca mais você vai usar. E ele fica 400 anos na natureza para ser descartado. E antes, para ser degradado, né? Ou seja, nós nem vamos ver isso sendo degradado. Quantas vezes a gente vê nas redes sociais, né? No YouTube, no Instagram, pessoas que encontram embalagens plásticas de 1980, de 1970, estão lá como se fossem novas, né? Porque eles demoram muito para se degradar, né? Essa é a grande vantagem, a grande desvantagem do plástico. A grande vantagem é porque ele é um material resistente, o que faz com que seja a grande desvantagem dele, porque ele, para se degradar, demora muitos e muitos anos. Então, o ideal é a gente diminuir o máximo possível o uso de plásticos. Mas como a gente sabe que o plástico é um material muito útil, né? Se você for olhar aí à sua volta, você vai ver a quantidade de plásticos que tem no nosso dia a dia, né? No próprio computador, né? Garrafas, né? Então, o que eu estou pedindo para vocês terem um olhar aqui especial é para os plásticos de uso único, porque eles são de difícil reciclagem, porque eles são leves, pequenos, eles acabam realmente indo para os oceanos, sendo engolidos pelos animais, os animais morrem, né? Já é sabido, o corpo humano ele está contaminado também com esses plásticos. Então, a gente pede para que vocês tenham um olhar especial e evitem ao máximo, na vida de vocês, o uso desses plásticos de uso único. Então, eu vou dar o exemplo aqui do canudo. Eu pergunto para vocês, você vai numa lanchonete e você pede um suco de laranja ou um refrigerante. E aí você usa o canudo para tomar esse refrigerante ou esse suco de laranja. Eu pergunto para você, por quê? Por que você precisa usar o canudo? E aí muita gente me responde, porque eu não sei se a lanchonete lavou o copo direito, né? Eu não confio muito bem na lavagem da louça dessa lanchonete. E aí eu pergunto, na mesma lanchonete, você pede um cafezinho, você toma ele de canudo? Na mesma lanchonete, você pede uma cerveja, você toma de canudo? Não toma. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês muitas vezes nós temos hábitos que nós incorporamos na nossa vida, que prejudicam o meio ambiente e que não fazem o menor sentido. Se você faz questão de usar canudo, tenha o seu próprio canudo. Tenha um canudo reutilizável. Hoje já várias lojas já vendem um canudo de aço, né? Você pode ter na sua bolsa. Você leva ou você simplesmente não usa o canudo. Simplesmente não usa, não aceita. Diga não, eu não preciso do canudo, eu não quero o canudo. A mesma coisa vale para o copo descartável, né? Se você sempre tiver com você uma garrafa que vai ser utilizada por muitas vezes, isso elimina o uso, né? E aí você leva essa garrafa para o seu trabalho, essa xícara, você pode ter no seu trabalho uma xícara, né? Você pode levar sempre com você uma garrafa para você beber água, o que vai eliminar a necessidade de você utilizar, e você vai usar um copo descartável em última hipótese.
E mesmo assim, hoje em dia já existem copos descartáveis que são feitos de bambu, que são feitos de papel, ele não precisa ser de plástico, né? Então, ele também é um item que deveria ser abolido das nossas vidas, né? O copo descartável de plástico e o canudo plástico, né? Mesma coisa vale para as sacolas plásticas de mercado, né? Tenha sempre com você, na sua bolsa, no seu carro, na sua bicicleta, uma sacola reutilizável, que você vá para as compras e você coloque as suas compras dentro dessa sacola e você vai pegar no supermercado a menor quantidade possível de sacolas, se possível nenhuma. Não pegue sacolas plásticas no mercado, porque essas sacolas também são de difícil reciclagem, grande maioria das vezes elas acabam não sendo recicladas, né? A não ser que você reutilize lá na sua casa, que você coloque, né, que você jogue fora lá o lixo numa sacola dessa reaproveitada, né? Então, quando você pegar, você pegue para reutilizar, né? Mas pegue o menor número possível. Quanto menos, melhor. O mesmo vale para essas embalagens de uso único, né? Que a gente compra os produtos no mercado, tenta comprar né, de embalagens que estão, por exemplo, às vezes você tem a opção, né? Quando você tem o ovo, por exemplo. Você geralmente tem lá o ovo embalado no plástico e o ovo embalado no papel. Dá preferência para o ovo do papel, se você for possível. Às vezes um pouquinho mais caro, às vezes até mais barato, né? Mas eu vou pedir para vocês terem esse olhar. Olha, né? Presta atenção em como que a indústria está embalando as coisas e dá preferência para a indústria e para o comércio que estão embalando, né, de forma sustentável. E a gente, como consumidor, a gente tem esse poder, né? Agora vamos falar das roupas. Compra só o necessário. Hoje em dia existe uma que chama fast fashion, né? Roupa, né? Da estilo rápido, né? Vamos dizer assim, né? De você comprar aquelas roupas que você usa uma, duas vezes e joga fora, né? Por que joga fora? Porque você lava, ela fica toda torta, né? Aquelas roupas que são baratinhas e tal. Então, isso é um enorme problema ambiental. Por quê? Isso é uma produção enorme de roupas que são descartadas. Existe, inclusive, um lixão de roupas no Atacama, no Chile, que é tão grande, que ele pode ser visto do espaço, né? Gerado por essa produção desenfreada de roupas, né? Que acabam sendo descartadas, né? As roupas, o tecido, eles dificilmente serão reciclados. Então, o que eu peço para vocês terem esse olhar. Em vez de você comprar essas roupas que você vai usar uma ou duas vezes e vai jogar fora, procura comprar uma roupa que vai durar. Compre o necessário. Muitas vezes a gente compra, entra na internet lá, compra aquela roupa, não sabe se o tamanho vai dar, acaba comprando e não usa, né? Então, não procura comprar assim somente o necessário, o que você sabe que você vai precisar. Procure também comprar roupas usadas. Então, eu vou numa festa, vou usar aquela roupa uma vez só. Vai no brechó. Compra uma roupa que alguém também só usou uma vez. E depois você vai lá e vende para o brechó de novo. Ou você doa para uma outra pessoa, né? Então, você tem essa filosofia, isso é uma mentalidade que a gente precisa incorporar na nossa vida, né? Em vez de ter um consumo desenfreado, da gente pensar, compra o necessário, compra para durar. Terminou, não vou mais usar. Roupa de criança, roupa, engordei, emagreci, não vou mais usar. Mudou minha vida, tá? Ficou frio, ficou quente. Doa para quem ainda possa usar, né? Ou vende para um brechó, né? E aí alguém que ainda vai utilizar aquela roupa que às vezes você usou só uma vez ou que não cabe mais em você, né? Ou reutilize, transforme em outra coisa, né? A gente vai falar sobre a reutilização mais para frente. Transforma numa outra coisa, né? Reutilize. Então, um novo olhar sobre a roupa, porque realmente, como eu disse, os tecidos acabam não sendo reciclados. Eletrodomésticos e eletrônicos. Vamos ter um olhar muito cuidadoso para como nós estamos consumindo celulares, computadores e todos os eletrodomésticos que estão nas nossas vidas. Se você for olhar e pensar, são muitos, né? Fios, pendrives, inúmeros produtos que são eletroeletrônicos. É um tipo de resíduo, como eu disse, que está aumentando numa quantidade muito grande e que muitos deles acabam também não sendo enviados para reciclagem, né? Quanto menos a gente consumir,
menor vai ser, como eu disse, tudo que a gente compra, tudo que a gente consome vai virar resíduo. Então, a gente tem que ter isso em mente. Então, para que trocar um celular se ele ainda está funcionando muito bem? Para que trocar uma geladeira se ela ainda está ótima? Para que um liquidificador se ele ainda está funcionando? Para que você vai comprar um novo? Então, assim, em vez de trocar o celular de ano em ano, troca quando ele realmente já não estiver mais funcionando, né? Quando ele já não estiver servindo para o seu trabalho, para a sua vida, você troca, né? Agora, trocar só por trocar, isso acaba gerando um consumo desnecessário e desenfreado, né? E quando você for descartar, procure pontos de entrega voluntária. Hoje já tem diversas marcas que produzem, né, que vendem e produzem equipamentos eletroeletrônicos que recebem, porque eles têm essa obrigação, essa responsabilidade, né? Então você procura, quando você for descartar, você procura, pode até juntar, né? Muitas vezes a gente fica, aquele computador que não funciona mais, você fica sem saber o que fazer. Procura por empresas, existem inúmeras empresas que recebem esses materiais e que enviam para reciclagem, mas é a sua responsabilidade separar e enviar para reciclagem. E a responsabilidade da empresa, efetivamente, reciclar, né? Embalagens. Embalagens. Como nós usamos embalagens necessariamente? Pensa na sua vida, a quantidade de embalagem, quantas vezes você vai no shopping, no mercado, vai comprar uma coisinha, entro na farmácia, vou comprar uma pinça. A pessoa vai lá, embala a pinça no papel, depois vai lá, embala, pega o papel, a pinça está embalada, ainda bota numa sacola plástica. Você podia simplesmente pegar a pinça e botar na bolsa, de repente, sem nenhuma embalagem. Então, vamos pensar. Diga não. Diga não para as embalagens. O máximo possível. Quando você puder, diga não. E quando você tiver opção, quando você puder, já existem opções de embalagens de papel. Eu coloquei aqui esse exemplo, o plástico bolha, por exemplo, né? Que acaba também indo para o aterro sanitário, acaba não sendo reaproveitado em uma quantidade enorme, muitas vezes, de papel bolha, porque quando você tem que embalar alguma coisa, vai uma quantidade absurda de papel bolha, né? Papel filme também é a mesma coisa, né? Que é aquele plástico filme, né? Plástico filme que embala os alimentos. Hoje já existem tecidos, você pode usar aquele tecido com cera de abelha, né, que vai lacrando os potes na geladeira sem você precisar usar papel. Ou até mesmo no pote reutilizável, né, com tampa, você pode usar ao invés de usar o plástico filme. E até mesmo em embalagem, como eu coloquei, hoje em dia já existe essa imagem que está aqui embalando a xícara, né, que é um papel, né, que protege as mercadorias frágeis e você não precisa aí usar o plástico bolha. Então, já existem opções, basta a gente prestar atenção. Basta a gente ter esse olhar, a gente ter essa prioridade, né, nas nossas vidas de ter um consumo consciente e também um descarte consciente de produtos. Então, além de tudo isso, o reduzir, ele vai evitar esses problemas que estão colocados aqui nessas imagens, né? Porque quanto menos resíduos a gente gerar, menos resíduos vão estar indo para sendo, né, como a gente falou lá, a questão do plástico nos oceanos, né, daquela pesquisa que está até 2050, a gente precisa essa nova filosofia para a gente evitar todos esses problemas ambientais que estão acontecendo nos oceanos, né, poluindo as tartarugas, não só as tartarugas, mas os pássaros, os animais marinhos, de uma forma geral, são encontrados muitas vezes mortos com muito plástico. Hoje em dia você já encontra filmes aí no YouTube, né, que você consegue ver animais encontrados mortos com uma quantidade absurda de plástico no estômago, né? Canudos, a quantidade de canudos que são encontrados, de cotonetes, né, que são encontrados, muitas vezes até no nariz de uma tartaruga, né, ou engasgando um pássaro, né? Então, assim, nós somos responsáveis por tudo isso. Somos nós os responsáveis por tudo isso, né? Então, você quer que o seu canudo vá parar no nariz da tartaruga? Você quer que o seu canudo, que o seu copo descartável polua os oceanos? Tenho certeza que não. Então, somos nós. Somos nós que criamos esses problemas e nós é que temos que fazer parte dessas soluções. Muito bem. Agora nós vamos passar para o reutilizar, que é o terceiro R, né? O que é reutilizar? Reutilizar é dar uma nova vida aos resíduos.
transformar o resíduo que seria descartado em alguma coisa nova, até melhor, muitas vezes, do que era antes, né? Então, o reutilizar, ele possibilita o empreender. Então, você pode ter artesãos, por exemplo, né, que se utilizam de resíduos para criar novos produtos, e muitos muito bem remunerados, porque você usa a criatividade, são produtos únicos, né? Obras de arte, roupas, né? Artesanatos, potes, esculturas, né? Que têm um excelente valor agregado, porque foram feitos por artistas, porque foram feitos por artesãos e são, portanto, produtos únicos. Então, você pode olhar para os resíduos como uma forma de empreendedorismo. Você pode empreender utilizando materiais recicláveis, reutilizando, né, o resíduo que iria para o lixo. Com isso, você vai gerar renda para sua família, você vai gerar renda para sua comunidade, né? Você também, como consumidor, você pode priorizar sempre a compra de produtos locais, produto do artesanato local, porque aí você gira essa roda da economia, né? Da economia local. Então, priorize no Natal, no Dia das Mães, em datas comemorativas, aniversários, antes, né, de tentar comprar um produto industrializado, né, um produto de fora mesmo. Prioriza aquela pessoa que está perto de você, prioriza aquela mulher, aquela senhora que faz um artesanato, que borda, né, que cria uma roupa nova a partir de uma roupa utilizada, né, que estofa um sofá, né, que o sapateiro, né, do seu bairro, né, em vez de você jogar fora o sapato e comprar um novo, procura valorizar o sapateiro do seu bairro e leva o sapato para ser consertado, né? Então, todos esses o estofador, né? Você tem até mesmo o borracheiro, né? Que conserta o pneu, os artesãos. Então, são fontes, né, de geração de emprego e renda nas comunidades, né? E o fortalecimento das comunidades através de uma solução sustentável. Isso é a reutilização. Então, isso ajuda não somente na gestão de resíduos. Por quê? Porque você acaba gerando menos resíduos para serem enviados para o aterro sanitário, como também você ajuda o meio ambiente, porque você garante que esses produtos vão retornar para o ciclo produtivo, né? Eles vão continuar sendo utilizados. Existe um nome, vamos dizer assim, fashion, um nome até em inglês, que é utilizado aí no mundo todo, para reutilização, que é o upcycling. Então, mas por que existe esse tema? Porque up é para cima, né? Upcycling é como você pega um produto e transforma ele numa coisa melhor, né? Como se você estivesse levantando ele, né? Fazendo com que ele seja melhor. Isso é o upcycling. Então, exatamente, por exemplo, é você pegar uma calça jeans rasgada e você transformar numa bolsa, né? Você pegar um pote de leite em pó e transformar num potinho onde você vai guardar os lápis e você vai vender, você vai customizar, você vai vender, né? Então, isso é o upcycling. E como eu disse, é uma forma, aqui tem alguns exemplos de upcycling. Então, você pega um pneu, é utilizado e transforma. E ainda existem inúmeros artesãos que trabalham com pneus e fazem produtos belíssimos. Aqui a gente tem uma solução criativa para um sapato velho, né? Transformado aí num vaso de plantas, né? Por que não? Aqui nós temos uma garrafa PET que serve de comedor, né? Para os passarinhos. Então, existem inúmeras soluções. A internet está inundada de soluções. Se você for procurar, você pode usar o seu senso artístico, o seu espírito artístico, ou incentivar alguém da sua família que tenha esse senso artístico, esse espírito e essa criatividade a criarem produtos e venderem, né? Venderem no artesanato local e, com isso, gerar emprego e renda e diminuir, ajudar a diminuir o problema dos resíduos. Aqui eu trouxe alguns outros exemplos, né? Como eu falei, um potinho de lápis, uma bota de Natal que foi feita com uma calça jeans, né, que estava ou rasgada ou que já não servia mais. Aqui um outro apoio feito com uma colher velha. Então, existem inúmeras, e a criatividade, né, vai além quando a gente fala em upcycling. E como são realmente produtos únicos, né, produtos de artesanato únicos, eles são produtos
muito valorizados no mercado. Você pode vender hoje em dia, você pode criar uma lojinha no Instagram, né, e vender. Hoje em dia é simples, tem tutoriais também que você pode buscar aí no YouTube que ensinam a você criar uma lojinha no Instagram. Você cria uma marca, cria uma lojinha e vende os seus produtos de upcycling de materiais que iriam para o lixo, né? E ajudando a sua família, ajudando a sua comunidade e ajudando também o meio ambiente. Então, vamos reutilizar. O upcycling é uma excelente solução. Agora, vamos falar do quarto R, que é o reciclar, né? Finalmente. Então, se não teve jeito, né? A gente não conseguiu reduzir, teve que comprar. Não consegui reutilizar, não consegui transformar aquele material em uma coisa nova. Então, a solução é enviar esse material para reciclagem. E reciclar e transformar. Eu trouxe aqui um vídeo para vocês que mostra uma empresa que transforma garrafas PET em um algodão sintético, e a partir desse algodão sintético faz inúmeros produtos, faz camisetas. Essa camiseta, por exemplo, que eu estou vestida, ela é uma camiseta que foi feita com malha PET. E esse vídeo aqui, ele mostra exatamente como essa empresa fez esse... Vamos assistir ao vídeo. Bom, a garrafa PET ela é coletada pelo catador, ele vende para a cooperativa vende essas garrafas PET prensadas para empresas que fazem como essa aqui está prensada, essa aqui também está prensada, para empresas que fazem a moagem, a lavagem, eles moem e aí se transforma nesse flake. Esses flakes são detalhes, são produtos muito fininhos, são materiais muito fininhos, e eles são lavados, secados, aí já estão prontos para virar a fibra. A fibra extraída da PET reciclada é o primeiro passo para a fabricação de uma infinidade de produtos. Vira toalha, roupão, enchimento de colchão e até cobertor. Isso sem perder de vista o setor da construção. Aqui sobram possibilidades. Vai do simples painel para revestimento de parede, as placas de isolamento acústico e térmico, podendo ser utilizado até mesmo nas placas para captação de energia solar. Pode acreditar, tem garrafa PET em tudo isso. Como eu disse, vocês já tinham imaginado isso? Né? Que quando você envia uma garrafa PET para reciclagem, ela pode virar camisetas, né? Como ele falou ali. Então, assim, é uma infinidade de produtos. E por quê? Né? Por que ele paga, né? Então, pela garrafa PET? Ele paga pela garrafa PET porque ele transforma ela em outros produtos, né? Então, e por isso é que os catadores têm renda, né? Conseguem vender essa garrafa PET, conseguem vender a latinha de alumínio, por exemplo, que é transformada em outras latinhas ou em outros produtos feitos de alumínio. Então, essa transformação dos produtos em outros produtos é a reciclagem. A transformação do papel, né? O papel, para ser reciclado, ele passa por um processo de reciclagem, né? Ele vira uma polpa, para depois virar um novo papel. Então, é um processo que passa por essa transformação, muitas vezes física, muitas vezes química, e que ele pode virar tanto o mesmo produto quanto outros produtos, gerando também renda, né? Então, só que o que acontece? Para você conseguir que a reciclagem aconteça, é fundamental a separação dos resíduos. Sem a separação dos resíduos pelo consumidor, a reciclagem não acontece, né? Então, para ajudar vocês a separar os resíduos, eu coloquei aqui os símbolos dos resíduos que são mais reciclados. E esses símbolos eles devem estar nas embalagens. Aí lembra, como consumidores, a gente precisa olhar e dar prioridade aos produtos que têm o material de que eles são feitos estampados lá na reciclagem. Isso é muito importante para que a reciclagem aconteça. Então, esses produtos aqui, o PET, o PAD, o PP, que são tipos de plástico, né? O papel, o vidro, o Tetra Pak, que é aquela garrafa, aquela caixinha de suco, a caixinha de leite, também um material reciclável, o alumínio e o aço. Esses materiais têm um grande índice de reciclagem. Então, separe esses materiais para reciclagem. Né? Separe. Então, quais são as formas de você enviar o material para reciclagem? A primeira é a coleta seletiva da prefeitura. Então, o que você precisa fazer?
verificar se a sua região ela é atendida pela prefeitura e que dias que o caminhão da coleta seletiva passa, né? E aí você passa a separar e enviar para a coleta seletiva nesses dias. Ah, não tem, na minha casa não passa o caminhão da coleta seletiva da prefeitura. Certamente tem alguma pessoa, algum catador de resíduos recicláveis que passa na sua casa. Então, o que você tem que fazer? Verifica com que material ele trabalha, porque nem todos os catadores trabalham com todos os materiais, ele só vai levar o que ele consegue vender, né? Não adianta ficar com raiva, porque o catador vem aqui, ele rasga o saco, e aí faz uma bagunça. Rasga o saco porque você não separou o que ele precisa. Se você souber o que ele precisar, ele só vende latinha, ou ele só vende garrafa PET, ou ele só vende papelão, separa o que ele vende, porque ele não vai precisar rasgar o saco, ok? Outra opção também interessante são pontos de entrega voluntária. Então, eu coloquei aqui o link para o site Rota da Reciclagem. Esse site Rota da Reciclagem, ele diz perto da sua região aonde que tem ponto de entrega voluntária. Aí você vai poder descartar pilhas e baterias, lâmpadas, materiais eletrônicos, plásticos, né? Então, assim, não tem desculpa. Não passa o caminhão na minha rua. Não tem desculpa. Você pode se dirigir a um ponto de entrega voluntária e entregar, ou você pode realmente combinar com um catador de recicláveis que passa na sua comunidade e entregar para ele, porque isso vai virar renda para ele, e além de ajudar na renda da família dessa pessoa, você vai estar ajudando o meio ambiente. Tá? Agora eu quero dar uma última palavra sobre os resíduos orgânicos. Estamos falando aqui de recicláveis o tempo todo, mas você sabia que quase metade dos resíduos que vão para aterro sanitário são resíduos orgânicos, ou seja, lixo de comida, né? Então, é muito lixo de comida que a gente gera. Obviamente, esse desperdício ele ocorre desde lá da plantação até a nossa casa, mas uma grande parte dele está na nossa casa, né? A gente tem o hábito de cozinhar mais do que precisa, a gente tem o hábito de jogar fora as cascas, como eu falei, muitas coisas que poderiam ser usadas nos preparos, a gente tem o hábito de jogar fora, né? E quando a gente joga fora, a gente não composta. Então, assim, existem dois momentos. O primeiro momento é o do desperdício, que a gente tem que diminuir esse desperdício, ter a filosofia de utilizar cascas, sementes e folhas no preparo dos alimentos. Como eu disse, existem inúmeros na internet, receitas, é só procurar que tenha disponível receitas que já foram testadas e aprovadas, inúmeros, né? E se for jogar fora, não use, vou jogar fora, solução é a compostagem. Você pode fazer compostagem em casa. Já existem em muitas cidades também empresas que coletam o resíduo na casa das pessoas, cobram uma taxa, né, para coletar e transformam em adubo. Mas você tem essas duas opções. Você pode fazer a compostagem em casa, existe uma compostagem simples, feita, você pode pegar, por exemplo, aquele baldinho de padaria e fazer compostagem, ou você pode fazer também com minhocário, né? E aí você vai transformar o problema, que é o lixo de comida, o resíduo orgânico, em solução, porque você vai gerar um adubo excelente para suas plantas e vai diminuir a necessidade de coleta e disposição aí desses resíduos. Então, se você mora numa comunidade, num lugar onde tem dificuldade de coleta, é muito importante pensar na compostagem, porque você vai resolver o problema ali mesmo, né? E você não vai causar aquela poluição, você não vai ter aquele aspecto de sujeira na sua comunidade, no seu bairro, na sua cidade, né? Por conta do cheiro que esse resíduo gera. Então, pensa em fazer, experimenta fazer a compostagem. Né? É simples, né? Existem também inúmeros tutoriais aí no YouTube que ensinam a fazer a compostagem. Não é complicado. Uma vez que você pega o jeito, você não consegue voltar atrás, né? Depois que você começa a fazer a compostagem, você viu o tanto de tempo que você perdeu na sua vida sem fazer, sem utilizar essa solução, você muda realmente. Então, é essa mensagem que eu queria passar para vocês, que nós temos responsabilidade sim, que nós temos possibilidades sim, temos tecnologia, temos aí a compostagem, temos a possibilidade de fazer a reutilização, temos a reciclagem, mas nós precisamos nos conscientizar e fazer o nosso papel e também cobrar, né, dos órgãos responsáveis que eles também façam a parte deles e cobrar também do comércio, das indústrias que também façam a sua parte e cobrar como consumidores. Então, eu quero agradecer a esse tempo aqui, né, que nós tivemos junto com vocês. Revisar aqui que nós estamos estimulando, né, a geração de renda
a venda de recicláveis, né? A venda de roupa de produtos ou brechós, a compostagem. Então, são essas soluções simples que já existem, que nós podemos ter, não só estimular, mas também fazer em nossas vidas. Então, muito obrigada. Vamos juntos. Eu espero que a gente tenha conseguido inspirar uma mudança, né, na sua forma de olhar os resíduos. Se quiser seguir a Recicla, @recicla. E aqui estão os meus contatos. Eu estou à inteira disposição para trocar ideias e para conversar sobre esse novo olhar, sobre nós encararmos os resíduos como também, não só como problema, mas também como solução. Muito obrigada.